Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Eu sou a professora Marilene Matos e vou te acompanhar nesses estudos de Direito do Consumidor para concurso. Vamos lá, então? Hoje a gente vai ver os fundamentos básicos, aquelas matérias, aquelas questões, aqueles pontos que, de forma geral, as bancas gostam de explorar no concurso público. A gente vai ver o tratamento constitucional, o tratamento que a Constituição Federal conferiu ao consumidor, as circunstâncias históricas que determinaram o aparecimento de um direito do consumidor, para posteriormente ser promulgado o CDC, na forma de lei ordinária. A gente vai ver também as características do CDC, que é um ponto que também as bancas adoram explorar. E, por fim, a gente vai ver os elementos que configuram a relação jurídica de consumo, ok? Então, me acompanhe aqui, por favor. As circunstâncias históricas do direito do consumidor. Aqui você está vendo um símbolo da industrialização. Por que o símbolo da industrialização? Porque a industrialização foi um fator fundamental que mudou as relações de consumo, mudou a produção, mudou a forma da sociedade se organizar. Porque antes, na sociedade pré-industrial, as relações de consumo eram feitas na base mais bilaterais, artesanais. Havia um maior controle da produção. O consumidor, ele conhecia exatamente o que ele estava comprando, às vezes ele conhecia o fornecedor que estava vendendo, a produção era feita em muito menor escala. Então, a partir da industrialização, aumentou o volume, a massa de produção para um patamar nunca antes imaginado. E o que aconteceu com essa mudança, com esse volume aumentado da produção? Problemas começaram a aparecer, vícios nos produtos, o consumidor passou a ser um sujeito extremamente vulnerável nessa nova forma de funcionar, ok? Então, vamos continuar aqui. Aqui a gente vê o contexto histórico dessa mudança, marcada pela alteração drástica na produção de bens e serviços. Essa alteração drástica ela vem por vários fatores. Um primeiro fator muito importante é a industrialização. Né? Vão ter a produção a partir de máquinas. Que ocasiona um volume, né? Um volume maior na produção de bens e serviços. Que ocasiona um volume maior na produção de bens e serviços. Aliada a essa maior produção e em decorrência dela, os fatores se entrelaçam, esses fatores históricos, houve uma mudança da população, que antes ela se concentrava na zona rural, né, em fazendas, no interior de sertões, elas mudaram com suas famílias para a cidade. Então, o que acontece com o consumo? O consumo passa a ser a partir de produção, não produção própria, mas a partir do consumo proveniente do comércio. O comércio tem um aumento considerável. Antes, aquela família que consumia aquela banha de porco na fazenda, que ela criava o porco e depois ela consumia, como exemplo, né, o óleo que esse porco produzia, essa família passou a ter que ir ao supermercado, ao armazém, para adquirir esse mesmo produto. Isso é apenas um exemplo, dentre vários outros, né? Às vezes o tecido também era produzido de forma artesanal na fazenda e passou a ser consumido a partir de compras, né? A partir do lojista, tá certo? Então, essa mudança da população da cidade para o campo também tem um impacto significativo no consumo e nas relações de consumo, tá certo? Um outro fator muito importante é a velocidade das comunicações e o desenvolvimento da internet, que também teve um impacto significativo nessas relações de consumo. Me acompanha aqui, por favor. Esse êxodo rural, né, mudança da população que saiu dos campos e passou para a cidade. Isso é denominado êxodo rural, ok? Ou seja, tem uma debandada da população rural. A influência da internet na sociedade de consumo. Então, todas essas circunstâncias colocaram o consumidor em vulnerabilidade, em fragilidade. A relação não estava mais equilibrada, não era mais entre iguais como era antes de todo esse processo, tá certo? De industrialização, de mudança da população para cidades e da internet, das velocidades da comunicação, tá certo? Então, a relação passou a ser desequilibrada. E aí veio um problema, né, com esse desequilíbrio. Qual era o problema?
é que a norma que regulamentava essas relações era uma norma antiga já, uma norma que ela foi pensada numa sociedade que a relação de consumo era entre iguais, ok? Que não tinha esse peso do fornecedor, né? A balança não desequilibrava em favor do fornecedor. Então, começaram movimentos para a partir dessa necessidade, dessas novas necessidades, regulamentar de forma diferente as relações de consumo, de forma a proteger esse novo, esse sujeito da relação de consumo, que é o consumidor, né, que estava vulnerável, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso aconteceu. Então, aqui, em forma de esquema, para você visualizar melhor, teve um movimento de industrialização, né, que eu vou colocar também para você lembrar o êxodo rural. Êxodo rural. Vou colocar aqui bem grosso modo, internet. Tá certo? Então, esse é o primeiro movimento, né, que provoca uma mudança na produção na sociedade, passando a produção de bilateral e artesanal para relações e produções massificadas, tá? Tudo isso aqui contribui para o quê? Para a vulnerabilidade do consumidor. Está claro? É que o consumidor ele não detinha mais controle, ele era vulnerável, ele não poderia mais negociar condições, ele não sabia exatamente o que ele estava comprando, o volume aumentou, então ele tinha uma maior pressão para consumir também, diante de toda uma cultura de sociedade de consumo, que né, as pessoas não podiam mais estar tão à margem assim, elas tinham que consumir. Tudo isso contribui para o consumidor se ver em posição de muita fragilidade. E aí, diante disso, começam os movimentos para o quê? Para elaborar normas, né, legislações que protegessem o consumidor. Antes mesmo da Constituição de 88, né, tinha todo um movimento, tinha associações já de consumidores, tinha um movimento até de contexto internacional para propor uma nova regulamentação, né? Em vários países se observou esse movimento de proteção do consumidor. E aí, diante desse movimento, o Constituinte de 88, ele começou a pensar, né, nessa defesa do consumidor. Então, ele reuniu vários juristas, estudiosos, e a partir daí foram elaborados 3 dispositivos que você tem que ter muito claros na sua cabeça, porque são muito explorados em concurso público. Na Constituição Federal de 88, tem 3 dispositivos que regulamentam, que normatizam essa relação de consumo. Vamos ver quais são eles. Ah, tá. Antes disso, vamos ver que as relações da época eram regidas pelo Código Civil de 1916. Tá? Esse código era de caráter liberal, como foi dito, e para regular relações entre iguais. Tá certo? Então, o Código Civil de 1916, ele tinha alguns primados, né, digamos assim, alguns, como que eu posso dizer? Ele tinha algumas regulamentações típicas que não atendiam mais o consumidor. E aí eu vou te falar quais são, porque isso é bastante explorado em bancas de concurso também. Me acompanhe aqui. Então, o primeiro primado clássico, né, se diz, constante do processo civil, né? Aqui, não, desculpa. Do Código Civil. Era o Pacta Sunt Servanda, que significa o quê? Os pactos serão cumpridos. Como assim, professora? Está dizendo que com o CDC os pactos não serão mais cumpridos, acordos, contratos não serão cumpridos? Não é isso. É que o Código Civil, ele privilegia uma autonomia da vontade. Ele entende o seguinte, que são maiores capazes e fazem um acordo, mesmo que esse acordo seja extremamente desfavorável a uma das partes, o direito obriga que esse acordo seja cumprido, né? Daí o primado, pacta sunt servanda, os pactos serão cumpridos. Esse primado, ele não atende ao direito do consumidor. Como o consumidor é vulnerável, muitas vezes ele não tem conhecimento técnico do que ele está adquirindo, às vezes não tem conhecimento jurídico. Ele faz um contrato e ele não tem condições de negociar essas cláusulas, essas condições. Então, esse primado, ele se considerou que ele não se aplica ao direito do consumidor. Tá? Se tiver uma cláusula que provoque uma desvantagem exagerada para o consumidor, né? Ou se tiver outra cláusula que coloca o consumidor assim, com obrigação extremamente desproporcional, essa cláusula ela é considerada nula, né, de pleno direito, por ser abusiva, ok? Então, aí a gente vê uma mitigação, né, desse princípio do Pacta Sunt Servanda, que é do direito civil, né, de caráter liberal. O outro primado é a autonomia da vontade, né, que é ligado a esse, né, extremamente ligado a esse. Tá? Então, o consumidor, se ele quiser abrir mão de direitos que estão no Código Civil, mesmo que ele queira abrir mão, ele não vai poder abrir. Essa cláusula vai ser nula, tá? Quando ele
se por acaso tiver um contrato em que o consumidor, por exemplo, abra mão de algum dos direitos que o próprio código assegura, essa cláusula será considerada nula, porque esse princípio da autonomia da vontade ele é mitigado no CDC, tá? Ele não é visto da mesma forma que ele é visto no Código Civil, tá certo? E um outro primado é a responsabilidade fundada na culpa. Deixa eu te explicar isso aqui, tá? O que acontece? No direito clássico, no direito civil, para alguém ser responsável por algum dano, por alguma coisa, ele tem que ser demonstrada a responsabilidade de quem provocou o dano, ok? Vamos dar um exemplo aqui. Você faz um contrato com uma pessoa, que não é um contrato comercial, um contrato entre iguais, né? E a partir desse contrato ocorre um contrato de compra e venda, por exemplo, né? E aí, durante a execução do contrato, ocorre um prejuízo, né? O consumidor já recebeu aquele bem, só que ele nota que o bem está avariado, né? O que vai acontecer? Vai ter uma responsabilidade fundada na culpa, né? Ele vai ter, né? Não, eu provo que a culpa desse prejuízo é do fornecedor, do fornecedor não, gente, desculpa, do vendedor, de quem me vendeu. Então, para ter uma responsabilidade do direito civil, é necessária a comprovação de quê? Da culpa, né? Essa responsabilidade fundada na culpa, ela não foi consagrada pelo CDC. O CDC consagrou a responsabilidade objetiva. Eu vou te explicar como é que é isso aqui. Então, a culpa é do Código Civil. E o CDC, ele vai consagrar, né, a responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Objetiva. Ou seja, ela é independente de culpa, tá? Independe de culpa. Independe de culpa. O consumidor, quando ele está amparado pelo CDC, ele não tem que demonstrar culpa do fornecedor, ele só tem que demonstrar que teve o prejuízo. Ele demonstrando que teve o prejuízo, que o prejuízo decorreu daquela ação comercial, o fornecedor já vai ser responsável, tá? Essa responsabilidade é fundada no risco da atividade, tá? Uma vez que alguém resolva abrir um negócio, resolva exercer o comércio, ele já tem que saber que essa atividade, ela pressupõe um risco para ele, tá? Então, eventuais prejuízos advindos dessa atividade já vão ocasionar culpa, já vão ocasionar responsabilidade, independente se ele teve culpa ou não. Um exemplo prático, né? O comerciante. O comerciante vende determinado produto, o fornecedor compra, só que depois ele vê que tem um vício nesse produto, né? Um problema de qualidade ou de quantidade. Ainda que o comerciante ele não seja o responsável, porque ele não fabricou, ele não tem responsabilidade direta, ele vai ser o responsável, tá? Ele vai ter que responder por esse problema na qualidade, mesmo que depois ele entre com ação regressiva contra o fabricante, mas ele vai ter que responder, tá? Nesse caso, depois a gente vai ver isso com mais calma, mas é um tipo de responsabilidade solidária, tá? Que vincula no caso, o consumidor ele vai poder acionar tanto o fornecedor quanto o comerciante, ok? Então, esses são os primados básicos do direito civil que que foram mudados, né? Porque tinha necessidade de novas respostas a essa nova situação. Então, esses primados básicos não poderiam mais ser aplicados, tá certo? E aí, vamos ver agora, a partir dos trabalhos da Assembleia Constituinte, né, de 88, elaborou-se dispositivos para proteger o consumidor. Vamos ver que dispositivos são esses. Então, esses dispositivos vieram da necessidade de novos instrumentos jurídicos, né, para reequilibrar uma situação de desigualdade. Então, voltando, a Constituição dita cidadã, né, e a defesa do consumidor, tá? Então, conforme eu falei aqui, são 3 dispositivos constitucionais que vão normatizar essa nova situação, né, de consumo. Primeiro é o artigo 5º, inciso 32, que é um direito fundamental. Vou colocar aqui. É um direito fundamental. Depois vai vir o artigo 170, que é um princípio de ordem econômica. E, por fim, vai vir o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Então, vamos lá. A gente viu tem um dispositivo no artigo 5º da Constituição. Esse artigo 5º, ele trata dos direitos e garantias fundamentais, ok? Vamos ver a redação desse dispositivo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, tá? Então, pela própria redação do dispositivo, quando ele fala em defesa, defesa do consumidor, ou seja, já coloca que o consumidor é alguém, né, que necessita de defesa e que, portanto, ele é vulnerável, tá certo? Por estar localizado nos direitos e garantias fundamentais, esse artigo se constitui em cláusula pétrea. Vamos ver aqui. Cláusula pétrea. E qual é a característica da cláusula pétrea? É que ela não pode ser abolida, não? Ela não pode ser abolida, nem mesmo por emenda constitucional. Tá? Cuidado com isso, vou colocar aqui um asteriscozinho. Eu já vi muito ser cobrado em prova, tá? Se uma emenda constitucional poderia abolir essa obrigatoriedade do Estado de promover a defesa do consumidor, tá certo? Então vamos para seguir aqui. Uma questãozinha de prova. O Estado tem o dever constitucional de promover a defesa do consumidor, podendo ser abolido por emenda constitucional, né? Por emenda à Constituição. Então, gabarito incorreto, né? Não pode porque é cláusula pétrea. Tá? São as do artigo 5º, né? Artigo 5º da Constituição. Pronto. Seguindo. Aí a gente vai ver o próximo dispositivo, né, relativo ao direito do consumidor, que diz o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observar os seguintes princípios. Defesa do consumidor. O que esse dispositivo quer dizer? Ele diz o seguinte, que é livre a exploração da atividade econômica no nosso país, né? É livre essa iniciativa privada, mas esse exercício da iniciativa privada, ele tem que obedecer, né, aos direitos do consumidor, ele tem que observar esse direito. Não pode ser feito só com vista ao lucro, né? Só com vista à atividade empresarial, tá certo? É tipo como se tivesse que compatibilizar, tá? Então vamos ver aqui, ó, ordem econômica, né? Ordem econômica, tá? Exploração da atividade econômica, ela tem que ser compatibilizada, né, com isso aqui, com a defesa do consumidor. Tá certo? De forma que a defesa do consumidor, ela não seja aniquilada pelo desenvolvimento econômico, ok? Tô seguindo. Uma questão de prova. A defesa do consumidor é princípio da ordem social, disciplinada na Constituição Federal. Muito cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui confunde muita gente, pega muita gente. Porque parece realmente, nossa, a defesa do consumidor é um princípio de ordem econômica. Não é princípio de ordem econômica, tá? Conforme a gente acabou de ver aqui, a ordem econômica fundada na valorização observa os seguintes princípios. Então, é um princípio de ordem econômica, ok? Que torna a questão incorreta. Vou colocar aqui. Princípio de ordem econômica. Okay. Por fim, tem um artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que é o ADCT? É uma parte da Constituição que fica lá no finalzinho. Essa parte foi pensada justamente para fazer uma compatibilização entre a ordem antiga e a ordem nova, certo? Então, o ADCT ele tem força normativa, tá? Já vou te adiantando aqui. No ADCT diz o quê? Que o Congresso Nacional elaborará um Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver aqui. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Por que a Constituição não mandou ser elaborada uma lei? Quer dizer, o Código não deixa de ser uma lei, mas ela foi específica. Seja elaborado um código. Por quê? Porque ela queria justamente um diploma normativo que abrangesse todas as disciplinas, que aglutinasse ali, que tivesse todas as disciplinas ali num corpo normativo só, entendeu? Então, em 11 de setembro de 90, o Congresso Nacional entregou para a população o CDC, que é a Lei 8.078 de 90, tá? Então, aí em 90 a gente vai ter o nosso Código de Defesa do Consumidor, tá certo? A gente vai ver as características desse Código de Defesa do Consumidor, que é assim também um ponto que muito explorado
praticamente todas as bancas de concurso, né? São características que diferenciam o Código de Defesa do Consumidor, do Código Penal, do Código Civil, né? Cada código tem suas características peculiares. O que diferencia o CDC do Código Civil? Em primeiro lugar, ele foi pensado para regular relações entre partes que não se encontravam em igualdade, pelo contrário. Partes que se encontravam em desigualdade com o consumidor, muito vulnerável, muito fragilizado, tá? Diante de um fornecedor muito poderoso. Então, pensando nisso, o CDC é considerada norma principiológica, porque ele tem vários princípios ali dentro de defesa do consumidor, e além de tudo é uma norma de ordem pública, tá? Ordem pública quer dizer o quê? Que o interesse na resolução, nas normas ali do CDC, ele ultrapassa partes envolvidas em litígios, ele vai interessar toda a sociedade, ok? Vamos seguindo aqui, vou te mostrar. Então, aqui é o esquema, né? Esquema da Constituição e o Direito do Consumidor, né? São esses 3 dispositivozinhos aqui que tem que ter em mente, né? Artigo 5º, né? Que é uma cláusula pétrea. Artigo 170, princípio de ordem econômica. Princípio de ordem econômica. E o artigo 48, né? Que manda, né? Manda elaborar o CDC. Prosseguindo. Então, vamos às características do CDC, né? O CDC como norma principiológica, tá? Quer dizer que dentro dele ele alberga princípios de defesa do consumidor, de atuação do consumidor, tá? É uma primeira característica. A segunda característica, norma de ordem pública e interesse social, quer dizer que ultrapassa a resolução dos litígios de consumo, ultrapassa as partes envolvidas, interessa a toda a sociedade. E o CDC ele é visto também como um microsistema multidisciplinar. Vou te explicar aqui como que é isso. Tá? Então, voltando aqui, alberga princípios. Norma de ordem pública e interesse social, quer dizer que ultrapassa as partes em litígio. Outra decorrência do CDC como norma de ordem pública é que o julgador, o juiz, né, o magistrado, ele pode reconhecer direitos do consumidor de ofício, mesmo que não seja pedido, tá? Ele pode, ali num julgamento de uma causa, ele vê, não, aqui tem um direito do consumidor, mesmo sem ter sido pedido, tá? Então, é isso que se fala, o reconhecimento de ofício pelo juiz, certo? O CDC como microsistema disciplinar, quer dizer que ele tem, né, que ele abrange diversas disciplinas. Como assim, professora? O CDC alberga diversas disciplinas. Não é um Código de Defesa do Consumidor? É sim, mas dentro do CDC você vai ter normas de direito constitucional, normas de direito administrativo, normas de direito penal, isso mesmo. Dentro do CDC vão ter normas que definem crime de consumo, ok? Então, assim, ela é uma norma que alberga diversas disciplinas dentro dela, porque o consumo também ele se espraia por diversos campos, ok? Então, essa característica aqui é muito importante. Então, vamos colocar. Alberga matérias constitucionais, né, de caráter constitucional. Alberga matérias administrativas. Contém também matérias de direito penal. É isso que é um microsistema disciplinar, né? Ou o sistema multidisciplinar. Seguindo uma questão de prova. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor caracterizam-se como de ordem privada e de interesse econômico. Então, qual é o erro aqui? A gente acabou de ver que é uma norma de ordem pública. Norma de ordem pública. E de interesse social, tá? Interesse social. Isso faz com que a questão seja incorreta. Então, mais uma questãozinha de prova aqui. O CDC não possui autonomia como estatuto jurídico regulador das relações de consumo, funcionando apenas como uma lei principiológica. Cuidado com isso, tá? É uma lei realmente de caráter principiológico, mas ela tem força normativa e tem autonomia, né? Tem total autonomia para regular as relações de consumo, tá certo? Então, é o gabarito incorreto. Prosseguindo.
A gente vai entrar na aplicabilidade, né, do CDC. Quando que o CDC é aplicável, né? Em que situações que o CDC é aplicável? É, né, lato sensu, a gente já entende que o CDC é aplicável às relações de consumo. Mas o que vai caracterizar uma relação como de consumo ou uma relação como não de consumo? Uma relação regida por outros estatutos, como o Código Civil, a CLT, né? Primeira mão, a relação trabalhista, ela se exclui do CDC. A gente vai ver isso aqui, né? Então, a gente vai ver que algumas relações, elas são regidas pelo CDC, né? E outras relações não são. Então, para a gente saber quando que se aplica o CDC, a gente precisa conhecer os elementos formadores da relação jurídica de consumo. Me acompanha aqui. O CDC vai ser aplicável, então, à relação jurídica de consumo, né? Eu sempre falo que tem um quadrado maior, né? Um grupo maior que são as relações sociais, né? Dentro dessas relações sociais vão ter as relações jurídicas, né? Em geral, relações com consequências jurídicas, né? Consequências jurídicas. E dentro das relações com consequências jurídicas, vai ter a relação jurídica de consumo, ok? É uma relação jurídica de consumo, né? Regida, então, pelo CDC. Que elementos são esses dessa relação jurídica de consumo? A gente vai ver que tem elementos subjetivos, que são o quê? As partes envolvidas. Então, de um lado vai ter um fornecedor e de outro lado vai ter um consumidor, né? São os elementos subjetivos. E a par disso vai ter o objeto dessa relação, né? Os componentes objetivos, que vão ser bens ou serviços. Sempre que alguém participa de uma relação de consumo, ele objetiva adquirir um bem, né? Ou contratar um serviço, ok? Vamos ver aqui. Então, o consumidor é esse sujeito aqui, né? Que compra, né? Compra ou adquire um bem, né? Ou contrata um serviço. Tá, aí essa definição é dada pelo artigo 2º do CDC, tá? Então, consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Observe que a pessoa jurídica, ela também pode ser consumidora. Observação importante, né? Também pode ser consumidora. Ela adquire ou utiliza, né? Produto ou serviço, tá? E aqui vem uma expressão muito importante e, por isso mesmo, muito explorada pelas bancas. Com destinação final. Com destinação final. Que destinação final é essa? Calma, que a gente vai ver isso com bastante calma aqui. A gente vai ver as teorias, né, que explicaram o consumidor, como que a justiça, né, a jurisprudência, vem decidindo essa questão da destinação final, né, do consumidor com o objetivo de ser o destinatário final, né, final econômico e fático de um produto ou de um serviço. Aí também a gente vai ver que, a par do CDC, né, e da Constituição, é muito importante você ter conhecimento das decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito do consumidor. Praticamente é o STJ que vai conformar, né, essas disposições do CDC. Ele vai determinar o alcance, vai dizer em que caso se aplica, não se aplica, ok? Vamos ver isso aqui. Uma questãozinha de prova. O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de defesa e proteção dos consumidores e fornecedores de produtos e serviços de ordem pública e de interesse social. A banca sempre procura te confundir, colocando 98% da assertiva com informações corretas e 2% falsa, né? Então, qual é a informação falsa aqui é o que eu vou te perguntar. Vamos ver. O CDC estabelece normas de defesa e de proteção dos consumidores e fornecedores. O fornecedor, ele não é protegido pelo CDC, tá? Não é protegido. O protegido é o consumidor. Ok? Então, por isso o gabarito é incorreto. Prosseguindo. A gente vai entrar na figura do consumidor equiparado, que também é muito explorada pela banca. A gente já viu que o consumidor ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, certo? O consumidor, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a empresa também pode ser consumidora, tá? Isso está claro. Aí a gente vai ver essas teorias da destinação final. Agora, a gente vai ver uma outra figura muito importante, que é a do consumidor equiparado. Quer dizer o quê? Que embora essa pessoa não participou diretamente da relação de consumo, de alguma forma
ela sofreu os efeitos, ou de alguma forma, ela participou, embora não diretamente, né? Ela sofreu os efeitos, e por isso o código equipara para fim de conferir, de ampliar a proteção do CDC. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro na sua cabeça, um exemplo bem marcante. Tá? Vamos supor um exemplo assim, até trágico, que um avião caia. Ele cai e ele cai em cima de uma casa, de uma família. Então, ele provoca ali diversos prejuízos, né, para aquela família ali. Só que essa família ela não participou da relação de consumo com a empresa aérea. Ela não estava no voo, ela não comprou passagem, ela não tem uma relação direta de consumo. Só que nesse caso, o CDC equipara ela à consumidora. Ela vai poder usar o CDC para se defender, para aumentar suas prerrogativas. Vamos ver aqui. O artigo 1º define, né, e o parágrafo único diz: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Tá? Esse exemplo aqui, coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, eu vou te dar um exemplo aqui que também se usa muito. Vamos supor que determinada empresa colocou no mercado um produto muito perigoso, que não se conhecia as consequências dele, um remédio que acarretava danos graves para a saúde, né? E aí, a partir de um determinado momento, se conseguiu saber, né, dos perigos desse remédio. Então, ele afetou uma coletividade de pessoas que não são nem determináveis, não tem como saber exatamente quem ele afetou. Nesse caso, o CDC equipara essa coletividade a consumidor, ainda que seja indeterminável, ok? Então, aqui está no parágrafo único, indeterminável. Isso também, a par daquele exemplo que eu dei do avião, também é consumidor equiparado, tá? Consumidor equiparado. Coletividade indeterminável, né? Outro exemplo de coletividade que não dá para determinar. Imagine que uma empresa, ela veicula uma propaganda enganosa. Ela diz que vende um pacote turístico, né? Muito comum acontecer isso. Diz que o hotel é maravilhoso. Sabe aquelas fotos que tiram assim, que parece que o quarto é enorme, a piscina é maravilhosa? O que acontece? A pessoa compra o pacote, chega lá, né? A foto era totalmente irreal, né? O quarto era pequeno, a piscina era minúscula, né? Quem que nunca ouviu falar num caso assim? Então, nesse caso, a propaganda enganosa, ela expôs, mesmo que a pessoa não tenha adquirido, ela é considerada consumidora. É uma coletividade que ficou exposta àquelas informações inverídicas, exposta ao engano. Criou uma expectativa, né? Às vezes a pessoa foi lá, comprou o pacote, né? Mesmo que não tenha viajado, criou-se aquela expectativa, né? De uma viagem muito barata, com uma qualidade muito alta, que na verdade é enganosa, né? Propaganda enganosa. E aí, nesse caso, aquela coletividade exposta àquela propaganda é um exemplo também de consumidor equiparado, tá? Então, coletividade indeterminável, né? Outro caso de consumidor equiparado é o do acidente, né? Acidente de consumo, que é o quê? Que é o acidente, né? Aquele fato que decorreu do consumo, né? Por exemplo, esse avião, né? Decorreu de um consumo de um voo, né? Outro exemplo, explosão, né? Muito comum, vamos supor que tem uma explosão numa residência de um micro-ondas e que veio a ferir um empregado doméstico. Aquela empregada doméstica, ela não comprou micro-ondas, não participou da relação, mas ela entra na categoria de consumidor equiparado, porque ela sofreu os efeitos, né? Tem um artigo do Código que diz que equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso, ok? Ocorreu um evento danoso, um acidente, em decorrência de uma relação de consumo, todos aqueles que sofreram os efeitos do acidente, eles são equiparados a consumidor. Tem os mesmos direitos de consumidor, as mesmas garantias, tá? Estou seguindo aqui. Aqui é para você fixar, né? É um celular explodindo. Um exemplo clássico também, determinado passageiro de ônibus está com o celular na mão, o celular explode e a pessoa que está do lado sofre danos, né? Sofre danos físicos, às vezes estéticos. E aí essa pessoa que sofreu dano, embora ela não tenha participado da relação de consumo do celular, ela é considerada consumidor equiparado, tá? Esse aqui é o evento danoso, esse é o dispositivo que diz, né? Todas as vítimas, né, do evento danoso equiparam-se a consumidor. Equiparam-se, tá? Aqui vamos supor que tem um acidente de carro em decorrência de um defeito do automóvel, não em decorrência de ação do motorista, né? De um defeito, né? Um defeito sério ali de freios, de pneus. E aí esse carro vem atingir uma terceira pessoa que não tem nada a ver, que não comprou o carro, não adquiriu, que ele está na via.
está passeando na via e é atingida, né? O que acontece? Ela vai ser consumidora equiparada, tá? Ela vai poder ajuizar uma ação com base no CDC. E aí ela vai ter uma série de facilidades que o CDC dá para o consumidor, tá certo? Dentre essas facilidades, vou te dar o exemplo da inversão do ônus da prova, por exemplo, né? A depender do caso, solidariedade, ok? Ela vai poder acionar o PROCON, né? Se ela for carente, ela vai poder acionar a Procuradoria do Consumidor, né? A Defensoria do Consumidor, para defender os seus direitos, tá certo? Continuando aqui, uma questãozinha. São equiparados a consumidor apenas as pessoas determináveis expostas às práticas comerciais previstas no CDC. A gente viu que o parágrafo 1º do artigo 1º, ele equipara, né, a consumidor, a coletividade, mesmo que de pessoas indetermináveis, mesmo que não se possa saber direito quem é. Então, isso torna o gabarito incorreto. Seguindo, outra questãozinha. Será considerado consumidor pelo CDC o sujeito que for submetido a publicidade enganosa? Né? Essa publicidade enganosa, né, ela engana quanto à qualidade, né? Ou quanto à quantidade. E, às vezes, a propaganda enganosa, ela dá a informação, mas é informação parcial. Né? A informação que ela deu até é verdadeira, mas é parcial. E ela omite, né, dados que, sem aquela omissão, o consumidor, né, nem compraria, se ele soubesse. Né? Então, vamos voltando para a questão. Será considerado consumidor pelo CDC o sujeito que for submetido a publicidade enganosa, desde que ele tenha realizado contrato com o fornecedor de produto ou serviço objeto da referida publicidade? Não, né? Não. Esse é um caso, publicidade enganosa, a priori, você não tem como saber quem foi atingido por aquela publicidade, né? É uma coletividade indeterminável, tá certo? É um exemplo de consumidor equiparado. E não necessariamente, a pessoa não interveio, né? Ela não participou da relação de consumo formalmente, mas ela é protegida pelo CDC. Então, correto. Prosseguindo. Outra questãozinha de prova. O CDC é uma lei de ordem pública, econômica e de interesse social. Ela não é uma lei de ordem pública econômica, é de ordem pública social, né? Está no gabarito incorreto. Tá, aí a gente vai ver que a proteção do CDC, ela abrange fases, que não quer dizer que o CDC ele abrange só a fase do contrato em si, tá? Exemplo, a publicidade enganosa, a publicidade, ela atinge consumidores muito antes dele firmar um contrato, tá certo? Vamos supor que determinada empresa coloque um preço de uma bicicleta. Ah, essa bicicleta, né, ele distribui folder, cartazes, bicicleta em promoção. Custa R$500. Aí o consumidor chega lá, não, foi engano aqui, ela não custa R$500 não, ela custa 750. Aí o consumidor vai falar, não, eu conheço o CDC, está aqui, e na verdade a publicidade ela vincula o fornecedor, tá? Então a gente vê que é uma proteção, antes mesmo do contrato, o CDC já está atuando para a proteção do consumidor, tá certo? Então essa é uma fase pré-contratual, por exemplo, vinculação do fornecedor à oferta. Essa oferta aqui, ela pode ser por meio da publicidade. A publicidade é considerada uma oferta. Publicidade. Tá? A não ser que a jurisprudência decide, em caso de erros grosseiros, por exemplo, anuncia bicicleta, 1.000 está 10. Então, não é possível que aquele consumidor achasse que realmente fosse 10, um erro grosseiro. Aí não vincula. Em sendo erro não grosseiro, ela vai vincular. É uma proteção antes do contrato se firmar. Então, é uma proteção pré-contratual, tá certo? Aí a gente passa para outra fase, que é a fase contratual, do contrato propriamente dito, né? Vai ter uma série de obrigações, né? Para o fornecedor, né? Perante o consumidor. Ele tem a obrigação, aquela obrigação que mais salta aos olhos. Ele tem a obrigação de garantir uma qualidade do produto e do serviço, tá? Nesse exemplo da bicicleta, vamos supor que o consumidor comprou, tal, chegou na casa dele, a bicicleta desmontou no segundo dia. Não, né? Não pode. Não foi garantida a qualidade daquele produto, que o fornecedor tem a obrigação de garantir. Então, é uma obrigação contratual, né? Da fase do contrato. Tá certo? Melhor dizendo, na verdade, essa qualidade da bicicleta pós-contratual, após terminado o contrato, né, apareceu o erro e mesmo assim o CDC protege. Tá? A contratual seria, o consumidor pagou, né? Então, qual é a obrigação do fornecedor? Entregar, né? Entrega. Ele tem que entregar aquele produto, tá? Então, é uma obrigação da fase contratual. E só para você entender que o CDC ele atua antes do contrato, durante e depois, tá? Ele continua, a proteção é o mais abrangente possível para abranger todas as fases do contrato. Vamos prosseguir.
Tá, aí a gente vai voltar para essa questão do consumidor como destinatário final, que está na definição legal de consumidor, né? Quem adquire, consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza bens e serviços, né? Como destinatário final. Aí que vem o nosso probleminha, que tem que ficar muito claro. Desculpa. Destinatário final. Tá? Que destinatário final é esse? A primeira corrente dizia o seguinte: o CDC exige que quem comprou seja o destinatário final, no sentido de ser o seguinte: aquele bem ele é retirado do mercado para a utilização do consumidor. Na maioria dos casos ocorre isso, né? Você vai numa determinada loja, compra uma mochila, aquela mochila saiu do mercado de consumo e você passou a utilizá-la como destinatário final, não é isso? Ou não necessariamente quem comprou tem que ser o consumidor. Você comprou a mochila, deu para o seu filho usar na escola, sua família, então você retirou, né? E a mochila teve uma destinação final. Aí é tranquilo, é o caso clássico, né? Do consumidor adquire, retira e usa, né? Beleza até aí. Aí vem um outro probleminha, né? Determinada pessoa jurídica compra, vamos imaginar que seja um pequeno fabricante de sapato. Aí ele compra um insumo que ele vai utilizar no sapato, na produção do sapato dele. Ele compra couro, por exemplo, né? Ele compra ali couro de uma indústria de couro para fabricar aquele sapato. Aquele sapato, aquele couro que ele comprou, ele não vai ser o destinatário final, porque ele produziu um sapato e o sapato volta para o mercado de consumo. Então, essa primeira corrente, que se chama finalista, ela entendeu o seguinte: não está tendo a destinação final do produto. Então, esse comerciante que comprou o couro, aplicou no sapato, por exemplo, ele não pode ser protegido pelo CDC. Ele não é vulnerável, ele não está retirando aquele bem do mercado de consumo, ele está revendendo, aplicando. Então, não é vulnerável, não é o destinatário final, tá? Então, guarde bem que essa primeira teoria finalista, né? Teoria finalista, ela exige, né? Exige a destinação final. É uma teoria restritiva do consumidor, para restringir o alcance do CDC. Ela dividiu, então, os bens, a teoria finalista, em bens de produção e bens de consumo. Esses bens de produção, eles estariam fora da proteção do CDC. Tá? Essa teoria está atenta à destinação econômica do bem e ela exclui, no caso, ela vai excluir a pessoa jurídica. Então, vamos ver aqui. Então, bens de produção, bem de consumo. Aqui sim teria a destinação final com aplicação do CDC. Aplicação do CDC. E aqui o bem de produção seria para utilizar, né, como insumo. E aí o que acontece? Essa teoria ela vai exclui a pessoa jurídica. Né? Como ela tem objetivo de lucro, né? Ela é uma empresa com objetivo de lucro, aquele bem, aquele insumo vai voltar para o mercado de consumo, ela não goza da proteção do CDC, tá certo? Continuando. É uma interpretação restritiva, né? Restritiva da acepção finalística, exclui da proteção do código objetivos comerciais ou de revenda, tá certo? Primeira teoria finalista, chegou a ser adotada por um tempo, né? Até hoje tem seus defensores, tá? A gente vai ver, então, que a par da teoria finalista, a gente vai ter uma outra teoria oposta a ela, né? A teoria maximalista. Vamos ver aqui no que consiste essa teoria. Então, a corrente maximalista, ela amplia a definição de consumidor. Enquanto a teoria finalista diz que a empresa, a pessoa jurídica, ela não pode ser albergada pela proteção do código, a teoria maximalista vem e diz, não, comprou o bem, não interessa para que use. Não interessa se aplica o CDC. O CDC tem que ter o máximo de amplitude, tem que se aplicar o máximo possível de situações, se aplica o CDC, ok? Então, o nome, guarde bem esse nome, maximalista, de máximo, né? Máxima aplicação. É uma teoria ampliativa, né, do conceito de consumidor. Inclui no conceito tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, tá?
Só uma coisinha importante, a teoria finalista ela exclui a pessoa jurídica. A teoria maximalista ela inclui, mas mesmo para a teoria mais ampliativa, maximalista, ela exclui do âmbito de incidência aquele que simplesmente compra e revende, tá? Deixa eu te explicar melhor. Compra de uma indústria de sapato, coloca na loja, né? O comerciante vai na fábrica de sapato, compra, ele não faz nada, não usa nenhum insumo, coloca ali e revende, né? Para revender. Nesse caso, mesmo a teoria maximalista, ela exclui, ok? Claro, até aí? Então, beleza. Aí, o que aconteceu? Começaram a aparecer determinadas situações em que começou -se a observar injustiça, né, em decorrência da aplicação da teoria finalista. Por exemplo, pequenas empresas, empresas artesanais, né, empresas pequenas do interior, vamos supor ali uma pequena confecção, né, que pegava um empréstimo bancário, e aí se dizia, não, a pessoa jurídica pegou, não está albergada pelo CDC, ela vai ter que se virar aí com o Código Civil, com outras normas, não pelo CDC. E aí começaram a aparecer injustiças, porque se viu que em determinadas situações, aquela pessoa jurídica ela era tão frágil, tão vulnerável quanto um outro consumidor. Né? Então apareceu uma terceira corrente, que hoje é a que predomina, né, que o STJ tem aceitado, tem aplicado, vamos ver. É uma corrente intermediária entre a corrente maximalista e a corrente finalista, chamada corrente finalista mitigada. Vamos ver aqui. Então, essa corrente finalista mitigada. Ela é um meio termo, né? Ela é meio termo entre essas duas teorias, tá? Então, se viu uma necessidade de temperar os excessos, tanto de uma, né, quanto de outra teoria. Para quê? Para ver pessoas jurídicas em situação de vulnerabilidade, tá? Aí eu vou te falar sobre essa vulnerabilidade do consumidor. Há uma presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor. Ah, professora, mesmo o consumidor milionário, ele é vulnerável? Consumidor, independente da sua situação financeira, da sua condição social, intelectual, ele é considerado vulnerável. Essa vulnerabilidade, ela não admite prova em contrário, ok? Isso é o consumidor, pessoa física. Aí vem a teoria finalista mitigada e diz que a pessoa jurídica ela também pode ser vulnerável, ou seja, no caso da pessoa jurídica, essa vulnerabilidade ela vai ser analisada no caso em concreto. Ela não é uma presunção já de antemão a empresa é considerada vulnerável. Vai ter que ser analisado no caso se aquela empresa apresentava vulnerabilidade e se ela apresentar, aí ela se enquadra nas normas protetivas do CDC. Vamos ver aqui. Essa é a essência, né, da corrente finalista mitigada. Pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade, tá? Pequenas empresas, né? Pequenas empresas. A gente vê aí, muito caso, uma desproporção entre essa pequena empresa, mesmo sendo pessoa jurídica, que compra, por exemplo, de uma grande indústria, sabe? Que contrai um contrato bancário. Então, nesse caso, atento a essa realidade social, o STJ veio construindo e aceitando a teoria finalista mitigada, que hoje né, é a predominante. Vamos lá. Essa teoria se baseou, né, ela usou uma premissa do artigo 29 do CDC, né? Esse artigo 29, ele equipara consumidor, qualquer um que estiver exposto a práticas abusivas, tá? Dentre elas, por exemplo, uma propaganda enganosa, tá? Um contrato leonino, alguma prática abusiva. Quem estiver exposto é equiparado a consumidor. Então, diante de uma interpretação mais, como é que se fala, mais harmônica do CDC, mais como um todo, começou a se ver que o que se considera é a vulnerabilidade. Não basta simplesmente ter a condição de pessoa jurídica para você excluir do âmbito de incidência do CDC. Vamos ver aqui. Então, a corrente finalista mitigada, ela permite avaliação em concreto, tá? Em concreto. Sobre a vulnerabilidade da pessoa jurídica. Então, vou colocar aqui para você lembrar que a pessoa física consumidora, ela é sempre vulnerável. Sempre vulnerável. Ao passo que a pessoa jurídica consumidora, não é pessoa jurídica, eu vou colocar, porque ela só é consumidora se ela for a vulnerabilidade avaliada em concreto. Vulnerabilidade avaliada em concreto, na situação concreta. Isso. Então, aqui a gente vê uma imagem ilustrativa, por exemplo, de uma pequena costureira do interior, que às vezes abre uma microempresa ali pequenininha, tá?
E aí ela ostenta uma condição de vulnerabilidade, né? Aí vai ser o caso de o juiz avaliar, né, quando surgir o litígio, a demanda em concreto. Estou seguindo uma questãozinha de prova. O critério a ser adotado para determinar a relação de consumo é o maximalista. Essa teoria a gente viu que é ampliativa. Ampliativa do conceito de consumidor. Desse modo, para se caracterizar como consumidora, a parte deve ser destinatária econômica final do bem ou do serviço adquirido. Como a gente viu aqui, a teoria adotada, na verdade, é a finalista mitigada, né? Não a maximalista, que abrange tudo, né? E mais, aqui tem outro erro. Ele está dizendo que, segundo a teoria maximalista, para se caracterizar como consumidora, tem que ter destinação final. A teoria maximalista não exige essa destinação final. Por isso, o gabarito é incorreto. Outra questãozinha. A vulnerabilidade, pressuposto de aplicação do CDC, é presumida para o consumidor pessoa física, ao passo que para a pessoa jurídica, tal situação deve ser demonstrada e aferida, e aferida, né, analisada casuisticamente, né? Ou seja, no caso em concreto. Aí a gente vê que a questão está correta, né? Corretíssima. Tá, aí a gente viu quem é o consumidor, né? A gente viu que o consumidor pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, tá? No caso da pessoa jurídica, a vulnerabilidade, para ser consumidora, ela tem que ser vulnerável, né? Que vai ser avaliado em cada caso em concreto. Aí a gente vai ver o outro elemento da relação jurídica de consumo, que é o fornecedor, justamente quem vai fornecer, né? O bem ou serviço. Então vamos ver quem pode ser esse fornecedor. Pode ser pessoa física. Ah, pode ser pessoa física? Pode. Profissional liberal. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, o encanador. Sempre esse profissional liberal, ele pode ser considerado fornecedor só se ele exercer aquela atividade com profissionalismo ou habitualidade, tá? Não é assim, não é alguém que não faz tudo por ali, que de vez em quando vai ali e conserta uma cerca, né, de uma casa, e aí dá um problema e ele vai se enquadrar no CDC. Não é isso, é aquele que, né, que atua profissionalmente, ok? Para o fornecedor pessoa física. Então, a pessoa jurídica, né, que é os, né, casos mais comuns, normalmente o fornecedor é uma pessoa jurídica, né? Casos mais comuns. Também o fornecedor pode ser uma pessoa pública ou privada. Isso aí é muito importante você ter em mente. O serviço público ele pode ser abrangido pelo CDC? Pode sim, aí a gente viu, pessoa pública. Quando que ele pode ser? Eu vou te explicar aqui, vou aproveitar para te explicar. Ele só pode ser em caso de serviço público divisível. Há serviços públicos divisível, em que você não sabe quanto você está pagando. A gente sabe que todo serviço a gente remunera por meio dos nossos impostos. Vamos supor que você vai a um hospital, né, público, você vai utilizar o serviço, mas você não sabe quanto você pagou, não tem uma divisibilidade. Já a luz da sua casa, ou a água, né, outros serviços, ele é remunerado por meio do pagamento. Você usa mais, paga mais, usa menos, paga menos. Se você não usar, você não paga. Seu vizinho paga um valor, você paga outro. Nesses casos de serviço público divisível, é aplicável o CDC, ok? No caso do serviço público indivisível, como um hospital, né, ou a polícia, ou qualquer coisa assim, não é aplicável o CDC, tá? O critério é esse. Então, pode ser pessoa jurídica pública ou privada, né, o fornecedor, nacional ou estrangeira, entes despersonalizados. Presta atenção que aqui, vou até colocar aqui uma observação, bancas adoram. Bancas amam. Despersonalizados, quer dizer, não tem personalidade jurídica. Por exemplo, sociedade de fato. Sociedade comercial que não é registrada, camelô, por exemplo. Um camelô que abre ali uma banquinha e vende. Ele está exercendo aquele comércio de forma habitual, é aplicável o CDC, tá? Porque se entende que, embora ele não tenha personalidade jurídica, não registrou, ele está exercendo o comércio, tá? De forma habitual, ele se enquadra nessa categoria de ente despersonalizado, tá certo? Estou seguindo aqui. Aí a gente tem também as atividades, né? O fornecedor, além de ser, né, essa categorização, pessoa física, jurídica, nacional e estrangeira, aí tem também a atividade que é exercida pelo fornecedor. Que atividades são essas? Vamos ver. Produção, montagem, criação, construção, transformação, que a gente vê que é bem ampla, né? Abrange, assim, praticamente todas as atividades que se exercem, né, no comércio. Aqui vai ter importação também, exportação, distribuição ou comercialização, né? Que vai entrar o comerciante, né?
comerciante, ou prestador de serviço, né? Salão de beleza, né? Salão de beleza, um hospital, né? Oficina mecânica, oficina. São as atividades que se entende que o fornecedor faz. Vamos prosseguir. Então, a gente vê que a interpretação do fornecedor é super abrangente, né? É muito abrangente, mas tem alguns casos que são expressamente excluídos, atividades expressamente excluídas do âmbito de aplicação do CDC, né? A gente vai ver que atividades são essas. Bom, uma questãozinha de prova. Aplicam-se as disposições do CDC às relações de consumo estabelecidas pela compra de produtos de camelôs, haja visto o vendedor ser considerado fornecedor. Então, aqui, ele é um ente despersonalizado, que também entra na categoria de fornecedor, né? Correto. Tá, elementos objetivos da relação de consumo. A gente viu aqui, né, o fornecedor. Ok? Sobre o fornecedor, mais uma observação que eu quero fazer, né? Muita gente tem dúvida, né? E também é muito explorado em concurso. O advogado, quando ele atua profissionalmente, né, tem um escritório registrado, ele é abrangido pelo CDC, ele presta um serviço, né, profissional com habitualidade. O STJ já bateu o martelo que não, tá? O advogado, ele é regido pelo Código de Ética da Advocacia. E se considera que a atividade do advogado também tem uma certa magnitude que não pode ser considerado comércio. Então, fica atento a isso. O advogado ele não pode ser considerado fornecedor para fins do CDC. Tá? Continuar aqui. A gente vai entrar nos elementos objetivos da relação de consumo. A gente viu os elementos subjetivos, que é o bem, né, ou o serviço. Né? Desculpa, a gente viu os elementos subjetivos, que é o consumidor e o fornecedor. Os elementos objetivos é o objeto, né, da relação de consumo, que é o bem ou o serviço, né? Ou adquirir o bem ou utilizar o serviço. Então, prosseguindo. Então, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Móvel aqui está fácil, né? Carro, apartamento. Material, né? Essas coisas que são todos materiais, né? Imaterial, vamos colocar aqui direitos autorais, né? Também pode ser objeto de comércio. Direitos autorais, tá? Então, só fica atento a isso. O bem imaterial, ele também é abrangido pelo CDC. Considerado um produto para fins de CDC. Conceito legal de serviço que vem no CDC, no artigo 3º, parágrafo 2º. Então, é atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Fica bem atento a isso. Se cobra muito em concursos. O serviço, para ser abrangido pelo CDC, ele não pode ser gratuito. Mesmo que tenha uma remuneração indireta, tem que haver remuneração, tá? Então, mediante remuneração, exclui serviços gratuitos. Serviços gratuitos do âmbito de aplicação do CDC. O mesmo não ocorre em relação a produtos. Sabe aquela amostrinha grátis que você tem no shopping? Se ela te ocasionar algum problema, é muito comum, por exemplo, cremes corporais, amostra, você vai poder usar o CDC, tá? Porque se entende que a amostra grátis, ela não é tão grátis assim. Ela tem um objetivo promocional em relação ao produto. Então, a amostra grátis, ela se inclui no âmbito de proteção do CDC. Já o serviço, ele exige expressamente, um código exige que seja remunerado para poder ser abrangido pelo CDC, tá? Inclui serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, tá? Todas essas atividades aqui, né, elas são reguladas, né, são abrangidas pelo nosso CDC, tá? Vamos prosseguir, uma questãozinha de prova já. Considera-se serviço qualquer atividade, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista, essas aqui estão excluídas mesmo, fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, o que inclui as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Perfeito, né? Perfeito. Prosseguindo. Para que seja configurada uma relação de consumo, é essencial que a atividade do fornecedor seja prestada mediante remuneração, ainda que indireta. Perfeito, né? Correto. Tá, aí a gente vai ver o que não é relação de consumo. A gente já viu que relações de natureza trabalhista, elas se excluem do âmbito de aplicação do CDC. São relações de caráter trabalhista.
Isso aqui, eu coloquei um aqui, fique ligado, porque a probabilidade de você ver ela em banca, né, em concurso, é assim, muito grande, né? Concursos, tá? Trabalhista é CLT, não CDC, Consolidação das Leis do Trabalho. O profissional liberal, se ele não tiver habitualidade ou profissionalismo, ele não é abrangido pelo CDC, ok? Aquele tipo que faz tudo do interior, que vai lá mas ele é conhecido já por ser o eletricista da cidade, o encanador da cidade, tá? Exerce com profissionalismo. Ele é abrangido. Ele não exerce com profissionalismo muito esporádico, não é abrangido, tá? Habitualidade ou profissionalismo. Questão de prova. A legislação consumerista considera serviço toda atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, creditória, securitária e as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Aqui que está o erro, né? Incorreto. O advogado e o CDC, foi falado aqui, essa jurisprudência, né? Excluem, está excluído, excluem-se do âmbito de aplicação. Questão de prova. Conforme a jurisprudência do STJ, configura a relação jurídica de consumo, uma relação contratual entre advogado e cliente. Não. Incorreto. Tá, aí a gente vai ver casos especiais, né? São os casos que eu selecionei aqui, que normalmente estão sendo cobrados no concurso. São casos especiais construídos pela jurisprudência do STJ de aplicação do CDC, né? Vamos lá. Primeira, entidade de previdência complementar. O que vem a ser isso? Vem a ser aquela previdência de caráter complementar. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. A gente sabe, né, bem assim, de conhecimento, que o Banco do Brasil ele tem uma previdência complementar dos seus servidores, que pagam um pouco a mais por mês para ter depois uma aposentadoria ali, uma verba, né, de aposentadoria adicional, além daquela, né, que o Estado fornece e tal. Ele tem por isso se fala complementar, né? Uma previdência complementar, tá? Então, o que aconteceu? O STJ viu que essa previdência complementar ela não tem objetivo de lucro, ela é gerida ali pelos próprios funcionários, e ela tem, assim, é mais para complementar a renda, aquela atividade não tem lucro como uma previdência comum, e por isso não há vulnerabilidade, e o STJ decidiu, né, por súmula, que nesse caso não se aplica o CDC. Vamos ver aqui. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas, né, de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, tá? São essas aqui, fechadas, não tem objetivo de lucro. Não tem o objetivo de lucro. Nesse caso, não se aplica o CDC. Tá? Outro caso. Tá, uma questão de prova antes. O CDC incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. É só com entidades abertas, fechadas não. Incorreto. Plano de saúde. O STJ decidiu que o CDC se aplica, né, aos planos de saúde, que não deixa de ser um seguro, né, securitária. Desde que esse plano de saúde, mesmo raciocínio que eu te falei, daquele caso da Previdência do Banco do Brasil, desde que esse plano de saúde ele não seja autogerido pelos seus afiliados, porque quando ele é autogerido, ele se assemelha, né, tipo uma cooperativa de plano de saúde, ele não tem objetivo de lucro. Não há vulnerabilidade, né, do consumidor ali, porque ele paga menos, é gerido pelo próprio afiliado. Então, nesse caso, não se aplica o CDC. Vamos lá. Aplica-se ao Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Perfeito, né? Autogestão é, assim, pelos seus próprios filiados, sem lucro, sem objetivo de lucro. Aqui não saiu o gabarito, não, aqui é a súmula, né? Cooperativas habitacionais, é outro caso. O que acontece? A cooperativa habitacional é quando várias pessoas se juntam para construir, né, imóvel, apartamento, e aí, teoricamente, não há o objetivo de lucro. Quando não há objetivo de lucro, você desvirtua a atividade comercial, e a princípio não se aplicaria o CDC. Só que a realidade se mostrou diferente. Se mostrou que havia empresas, de fato, que se disfarçavam de cooperativas, justamente para fugir de diversas consequências de serem considerados comércio. E aí, nesse caso, o STJ atento falou, não, mesmo sendo cooperativo, vai se aplicar o CDC. Porque ele, né, começou-se a ver que os casos, na prática, tinham objetivo de lucro, era igual uma empresa construtora normal. Okay? Como que está a súmula? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Tá? Súmula 602. Questão de prova.
As regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos de empreendimentos habitacionais celebrados por sociedades cooperativas. Perfeito, né? Correto. Então é isso, chegamos ao final da nossa aula. Acesse as nossas outras mídias sociais para ter acesso a conteúdos mais detalhados e te agradeço muito por me acompanhar até aqui.